São 7h40, em Brasília, o ministro da Fazenda discutiu a reforma tributária com o relator da proposta, o senador Eduardo Braga. A votação do texto final no Senado está prevista para a semana que vem. A reportagem é da Janaína Camelo. Mesmo em dia de feriado, a reforma tributária foi pauta em Brasília, já que o governo corre para aprovar a medida ainda este ano. Logo cedo, o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB, chegou ao Ministério da Fazenda. Ele se reuniu com o ministro Fernando Haddad e sua equipe econômica. Nós teremos pequenos ajustes, alguns até redacionais, em relação ao texto apresentado. Mas são realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica. A reforma tributária reúne em 2 novos impostos os atuais 5 tributos sobre o consumo: IPI, PIS e COFINS, o ICMS e o ISS. O texto enviado pela Câmara dos Deputados prevê a alíquota do imposto único, chamado IVA, em torno de 27%. Ao deixar o Ministério após a reunião, Haddad disse que a alíquota prevista terá um aumento de 0,5 ponto percentual. Como não reduziu a exceção e ampliou um pouquinho, amplia cerca de 0,5 ponto. Isso nós demos para a estimativa para a equipe técnica do Senado. Agora, em relação à alíquota atual, ela cai, né, para a grande maioria dos setores. O relatório final prevê alíquotas reduzidas para produtos de limpeza e higiene mais utilizados, para uma nova cesta básica com produtos além dos tradicionais, para profissionais liberais e para concessões de rodovias ou saneamento básico. A lista de setores beneficiados com impostos mais baixos será revista a cada 5 anos. A reforma prevê ainda o imposto seletivo para setores com impactos no meio ambiente e na saúde e 60 bilhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que irá compensar os estados pela perda na arrecadação. A votação do relatório final está marcada para a próxima terça-feira. Se aprovado, segue direto para o plenário do Senado. O governo diz que prevê votos favoráveis de ao menos 60 senadores. A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária já foi aprovada pela Câmara, mas deverá voltar à análise dos deputados, já que o texto sofreu alterações no Senado. Cláudio Dantas, quem pode, vai virar especial na reforma tributária. Quem não pode, vai ficar com uma alíquota de IVA das mais altas do mundo, hein, meu amigo? Pois é, Colombo, é aquela velha história, né? Uns são mais especiais do que outros. Olha, essa reforma tributária, o senador Exalci, que acabou de nos dar a entrevista, ele sintetizou bem a preocupação. Aí você tem esse IVA dual, que substitui 5 impostos, ali impostos federais sobre o consumo, impostos estaduais e municipais, mas você tem uma série de outros, né? Inclusive tivemos um projeto que mudou o imposto de renda, né? Continuaremos pagando imposto de renda, agora haverá um outro imposto aí, que é um imposto seletivo. No fim, a gente sabe que quando a carga tributária ela é colocada sobre o consumo, sobre produtos, sobre serviços, depois ela é transferida isso para o consumidor. Então não se enganem, haverá sim um aumento da carga tributária, né? Há uma expectativa de se arrecadar muito mais com essa reforma tributária, não só a partir da ampliação da base tributária, mas justamente carregando vários setores, e isso vai repercutir naturalmente no bolso do consumidor. Depois que houve essa reunião, né, Dantas, entre o Haddad e também o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, quando ele citou justamente sobre esse ponto que a gente está discutindo, essa possibilidade de um aumento de 0,5 ponto percentual no IVA por causa desses regimes especiais, ele disse que ainda assim o ganho dessa reforma tributária que está em discussão será incalculável, muito melhor do que o sistema tributário que a gente tem hoje. O que você acha dessa declaração? É incalculável, exatamente, é incalculável. Ninguém sabe exatamente o quanto isso vai pesar no bolso. Claro que a simplificação ela é bem-vinda. A única coisa que precisa acontecer efetivamente no sistema tributário brasileiro é a simplificação. E a simplificação ela deveria favorecer o consumidor, justamente
permitindo também até o empresário, né, que conseguisse ter mais recursos sobrando para ampliar as vagas de trabalho. Enfim, quando você simplifica impostos, você reduz a burocracia e você libera as forças produtivas para produzir mais, para gerar mais emprego. Esse é o ciclo virtuoso da economia. Mas o problema é que a gente tem ali um texto que é muito complexo, incluiu uma série de exceções, como você acabou de mencionar, Lívia, e no fim das contas, ele sistematiza um universo restrito de impostos e tributos, e nós sabemos, temos aqui vários outros que continuarão sendo pagos, né? Então, assim, há muita dúvida sobre exatamente se os benefícios desse texto eles serão superiores aos malefícios. Infelizmente, essa tentativa de se correr com uma proposta tão complexa, ela tende a reduzir o debate. Inclusive lá na Câmara, a gente viu como ela foi aprovada na Câmara, sem muita gente conhecer, sem muitos deputados sequer terem acesso ao texto, e agora ela volta, todo mundo correndo para o final do ano, e a gente já viu o que acontece quando há essa correria por parte do Congresso.